Pues tú eres nuestra madre. O feminino do ser, para acabar de vez com a costela de Adão. De Annick de Suzinelle. Editora Crença e Razão. Instituto Piaget. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Este livro, aliás, veio de Portugal. Ele foi importado para poder ser gravado aqui para o canal. Isso, graças à ajuda daqueles que contribuem para que o canal possa continuar existindo e meu trabalho sendo feito. Seja você também um colaborador, auxilie neste trabalho. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. Também é possível comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão no descritivo. Assim como curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso faz diferença porque gerando engajamento as pessoas podem entrar em contato com esse conhecimento, com o meu trabalho, ampliando assim a minha esfera de atuação, possibilitando também que outras pessoas tenham acesso a tudo isso que aqui é gravado. Gostaria de dizer também, antes que comecemos, que este livro já foi gravado, no sentido de que ele já foi começado, mas eu pretendo, em algum momento, justamente começar a regravar todos os livros que foram gravados ao começo, porque, na minha humilde opinião, eu era horrível gravando os livros. Eu ainda não tinha realmente uma lapidação maior do dom, e não que hoje eu esteja satisfeita com o que faço. Muitas vezes não estou. Mas me parecem leituras um tanto quanto desagradáveis ao meu ouvido, e, portanto, eu gostaria de regravá-los. Este não foi completada a leitura. Então eu aproveito que este momento e este vídeo é o 1000º vídeo do canal. E, aliás, muito obrigada a todos, porque se eu estou gravando o 1000º vídeo do canal, isso é graças a vocês que aqui estão nesses 4 anos, mais de 4 anos, já 5 ano que vem, fazendo com que isso seja possível. E então eu gostaria de agradecê-los todos, pedir que contribuam justamente para que isso possa continuar sendo feito. Tem horas em que é muito difícil acreditar no que faço e me manter numa constância e numa força de vontade que gere frutos a vocês que ouvem. Eu peço perdão pela minha incapacidade e descontinuidade em relação ao conteúdo, em relação à minha própria capacidade. Só que muitas vezes é realmente muito difícil acreditar no que fazemos e que isso tem algum sentido, algum fruto bom de fato. É o 1000º vídeo, já são mais de 4 anos de canal. Recomeço este livro e agradeço. Muito obrigada por tudo e por todos. Eu sinceramente espero que todas essas gravações sirvam de algo. E peço para que, não havendo uma troca de vocês servirem a mim de alguma forma, seja financeiramente, seja através justamente do estímulo com o canal, que sirvam outros. Não importa a quem seja. Que sirvamos uns aos outros. É para isso que nós todos aqui estamos. Que doemos de nós, do nosso tempo, dos nossos dons, para que outros também possam crescer, amadurecer, evoluir e especialmente voltarem-se para Deus. E acima de tudo peço para que orem por mim. Orem pelo canal, pelo trabalho que está sendo feito. E orem em especial para todos aqueles que necessitam realmente de um auxílio
muito maior do que eu. Mais uma vez, o feminino do ser. Introdução. Salve Maria, cheia de graça. Canta Gabriel, o anjo que vem anunciar a Maria a sua maternidade virginal. Primeira saudação do céu à terra nos evangelhos. Eu sei que tu és bela, exclama Abraão ao glorificar Sara, sua esposa. Primeira palavra dirigida por um homem a uma mulher na Bíblia. Beleza, plenitude de graças, maternidade, glória do homem, dirá o apóstolo Paulo. Mas também glória de Deus. Acrescentará num registro mais sutil. É esta mulher que eu gostaria de celebrar nestas páginas. Eu, mulher cheia de uma tal riqueza e por vezes tão dorida de a não poder dar à luz. Ao dizer isto, abordo desde logo 3 níveis do feminino. A mulher que eu sou no plano biológico, o feminino, o outro lado de Adão, o da interioridade do homem e da mulher, de que este livro vai tratar, e também a humanidade inteira, homens e mulheres, feminina, relativamente a Deus. A humanidade é a glória de Deus, que o Verbo põe a cabeça da criação no tu, nascido do seu eu divino, desde a primeira letra do Bereshit. O Bereshit é o livro do Gênesis, assim chamado em hebreu devido à primeira palavra que a compõe, a qual, segundo assegura a tradição, contém a totalidade da Torá. Por sua vez, a primeira palavra, acrescenta ela, confia o seu segredo à primeira letra, o Beit. A letra Beit abre e percorre o nosso livro sagrado. Ela é o tu jorrado dos lábios divinos como uma semente de amor entregando esse outro, que não pode ser outro, sem romper o infinito de Deus. Mas, ó maravilha, ela é ruptura e não ruptura. Semeada por ele, contém a sua infinidade. Criada, ela é matriz do incriado. Em face dele, o uno, e cheia dele, ela é o dois. Está também sujeita à dualidade, constituída por polos opostos e complementares, um dos quais não pode ser sem o outro. Esta é recapitulada no homem e na mulher. Para lá de toda a dualidade, Deus Uno só se revela macho, arquétipo do masculino, na sua relação com a criação, então inteiramente feminina relativamente a ele, e também inteiramente contida na letra Beit, de valor 2, e de vocação fundamentalmente matricial. Primeira letra do Bereshit, mistério do criado, o da humanidade, homens e mulheres, ela nasceu do nada. Me'ain, em hebreu, diz-nos a tradição. Este nada, em, é o primeiro nome divino revelado, o ponto último de uma contração, de uma abnegação total daquele que se faz nada, para que o outro seja. Ausência-presença na ponta mais extrema do ponto, que é e que não é coisa alguma. Kenose divina, dizem os gregos. Tsintsum, complementam os hebreus. Retirada amorosa do uno cuja semente funda o outro. O outro é, então, da sua raça, da raça de Elohim. Murmura ainda me'en, no jogo do seu verbo, min, espécie, a Elohim. Esta é a sua semente, o seu nome, que se dá a uma casa, o que significa a palavra Beit, e o que desenha o ideograma primeiro desta letra, para se abrigar e crescer na fragmentação de todos os possíveis. Casa da semente de Elohim. Ela é a filha Bat de Elohim, grávida de ele, o santo nome que ela é chamada a ter em gestação.
Ele que simboliza no coração dela a letra Yud. Ele, Yud Re Vav Re, que é o presente do verbo ser. Eu sou o verbo de Deus. Ela é a virgem grávida, que há de conceber Deus e que, concebendo, é elevada à esposa, desposada por Deus. Abrasada pelo beijo divino, é introduzida na câmara nupcial. O segredo. O nada. Nascida de nada, como uma sombra feita à luz, vem enriquecer o infinitamente rico, regressando ao nada. No princípio já existia o Verbo, diz o apóstolo João. No princípio Deus criou os céus e a terra, diz o primeiro versículo do Gênesis, abrindo o cântico da criação. O de todo o ser humano na sua interioridade, céus na imensidade tenebrosa das constelações oferecidas ao sol do Verbo, como as múltiplas riquezas potenciais de uma matriz oferecidas ao filho que trazes contigo para o realizar. Terra, nas etapas de crescimento e de realização do filho de luz. Tu tornas-se então novas realidades de ti, campos de consciência novos, outras terras imersas do oceano dos céus, até a terra prometida, onde, ao aproximares-te do núcleo do ser, dar-te-ão um nome novo, designado pela boca do Senhor. Serás uma coroa fúlgida na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Isaías capítulo 62, versículos 2 a 3. Ó tu em mim, encordoada no coração do nada. Não podia iniciar este livro sobre a mulher sem cantar este hino à humanidade, auto-lançado para a orbe de sua feminidade, desde o seu ponto de ancoragem no nada até a sua chegada a nós, antes de regressar à sua fonte primeira. Teremos claro de falar da mulher relativamente ao homem, a oitava que nos é mais comum, que canta os nossos amores, as nossas alegrias e as nossas penas, onde surgem também os problemas mais prementes, onde hoje se atualiza uma nova identidade do homem e da mulher, ainda por definir. Mas, se não estivermos à escuta do som fundamental a partir do qual tantas outras oitavas vibram e ressoam, para ouvir a nota certa deste trabalho, corremos o risco de cair no discurso psicológico ou de juntar aos numerosos estudos sociológicos feitos sobre este tema uma tese sem dúvida inútil, ou de nos atolarmos simplesmente em considerações de ordem afetiva que polulam quando se levantam alguns temas quentes, como o da ordenação das mulheres entre os cristãos. Ora, o som fundamental é dado pelos mitos dos nossos livros sagrados, os que cristalizam numa forma divinamente burilada as ressonâncias do diapasão vibrante do alto e distribuem as suas harmônicas de modo a que os corações as possam receber. O coração da humanidade de hoje está no sofrimento, na confusão e no vazio que cria o absurdo. Mas a surdez não é estranha a estes mitos, ou antes, a tradução muito elementar que deles foi feita, a sua interpretação redutora e infantilizante, geradora de valores inaceitáveis. Trata-se, pois, de verticalizar esse coração e de lhe dar a alegria de bater, o que reside no mais profundo de si e cujo segredo os mitos guardam no exterior. Se não houver eco entre estes dois polos, o coração está doente. A verdade é que os mitos são, no plano coletivo, o que o sonho é para uma pessoa. Os mitos são, no plano coletivo, o que o sonho é para uma pessoa. O sonho remete para o próprio princípio do ser. É a voz das profundezas ainda ignoradas pela pessoa, a voz do seu nome secreto, a do seu Deus que já informa, solicitando dela a sua escuta.
A partir dos símbolos que constituem a sua mensagem, o sonho é portador de sentido, está repleto de um conhecimento que é amor e que faz crescer. Este conhecimento, hoje vivido por alguns, já começa a transformar o mundo. Tão grande é a sua força de mutação. É a voz do Verbo que funda o ser. E o Verbo é criador a cada instante da vida de quem, entrando em ressonância com ele, o escuta. Acontece o mesmo com o mito a nível coletivo. A sua ignorância gera todos os labirintos do mundo, que nenhum som fundamental atinge e cujos limites se tornam rapidamente prisionais. As éticas elaboradas no seu interior, segundo as notas emitidas pela inteligência, que se quer por si mesma lúcida, ou pelo sentimento que, sem fundamento ontológico, impõe a sua prioridade, mais não fazem que tornar mais espessos os muros dessa prisão. Esta transforma-se então em túmulo. Só a escuta das profundezas liberta arsenais do saber e fornece as ferramentas operativas. É por isso que só poderemos lançar um olhar justo sobre a identidade da mulher, sobre o seu mistério e os problemas particulares que o seu despertar hoje levanta, depois de interrogarmos esses mitos. Mas aprofundaremos ainda mais os motivos de minha interrogação. Se volto à letra Beit e continuo a contemplá-la, é porque esta se afirma pouco a pouco como uma amiga, ou mesmo uma parte secreta de mim mesma que solicita toda a minha atenção, de tal modo despertando uma emoção suave e sagrada dentro de mim. Poucas das outras letras do alfabeto atingem esta intimidade, apesar de todas comporem com ela uma língua que esconde a sua mensagem em cada uma e que, para deixar perceber, exige delas uma abordagem amorosa. Esta língua, se a ouço em alguns dos meus sonhos e no sopro mais sutil de mitos, reconheço-a igualmente nos cânticos sagrados, na realidade profunda da natureza, quando esta, livre dos ouropéis dos nossos conceitos, fala diretamente ao coração. Na realidade de cada coisa que ouço a dialogar com o Verbo, quando eu própria me volto, casa do Verbo, para o Verbo que me funda, e me deixo prender por ele e respirar dele. Esta língua, sei, é capaz de içar a alma até a ponta mais fina, porque ela fala num espaço divino do meu ser, aquele a que a Bíblia chama paraíso terrestre ou jardim do Éden, jardim das delícias. E deixo de ter dúvidas. Esse jardim está dentro de mim. Já não o olho como um lugar exterior historicamente muito antigo, mas como um espaço atual, presente no muito profundo, no muito antigo do meu ser, a montante do estado de exílio que nos é comum a todos. Situa-se a oriente do Éden, onde os querubins guardam com a espada o verbo espada, tut, yud re vav re, o caminho da árvore da vida, o do ponto, onde Deus se retira, deixando a sua semente, o caminho do nada. Desviávamos-nos deste espaço no coletivo do grande Adão. E na medida em que ficamos confundidos com este último na nossa pessoa, continuamos também atingidos de amnésia, de surdez e daquela cegueira que o profeta Jeremias denuncia quando diz: eles têm olhos e não veem nada, têm orelhas e nada ouvem. Mas se atravessarmos estes pântanos de inconsciência, virados para o oriente do nosso ser na barca do amor, ou pelo menos na barca do desejo louco desse amor, os querubins despertam os nossos sentidos e ouvimos o verbo espada. Reconhecemos a sua voz e balbuciamos de novo a língua una, aquela que os tradutores do mito da Torre de Babel dizem que os homens falavam outrora. Outrora? Sempre prisioneiros das nossas categorias mentais ligadas ao tempo do mundo exterior, compreendemos esse mito como sendo apenas uma narrativa histórica. Fechamos os ouvidos ao que de essencial ele dizia. Ora, em viagem, vindos do Oriente, os homens encontram uma aberta
em terra de Shinar, e nela se estabelecem. Trata-se, sem dúvida, do homem apreendido no limite do histórico e do meta-histórico. E eu usarei sempre a palavra homem com H maiúsculo para designar todo o ser humano, homem e mulher. Trata-se, sem dúvida, do homem apreendido no limite do histórico e do meta-histórico. Mas certamente também do homem que, ao longo de todo o tempo histórico, se desvia do seu oriente, desse seu espaço interior onde são faladas a língua una e as palavras unas. Língua divina e palavras divinas, porque o número 1 é, em hebraico, um nome divino. E só Deus é um. Esse homem que se desvia do verbo fundador em si estabelece-se então numa terra cujo nome, Shner, se pode traduzir por lá onde se grita, onde se berra. Ou também, princípio da oscilação. Isso faz pensar que, de forma muito concreta, vive uma criança quando no momento do seu nascimento deixa um paraíso arquetipial para entrar no mundo onde grita, onde tudo não é mais que grito, tendo em conta a língua divina que ouvia dos arquétipos no ventre materno e onde o eixo vertical de referência parece perdido. Esta situação muito existencial que pertence ao tempo histórico significa, em resumo, o que diz o mito da passagem da língua una, divina, da interioridade, ao grito das nossas línguas. Essa situação muito existencial que pertence ao tempo histórico significa, em resumo, o que diz o mito da passagem da língua una divina da interioridade ao grito das nossas línguas. Por mais belas que sejam, estas línguas não passam de rugidos se comparadas com a língua divina. O homem que vira as costas ao seu oriente oscila no exterior de si mesmo, totalmente identificado com a Babilônia cacofônica, surda à voz do verbo, a da língua una, no seu oriente. Separado da palavra, o homem fica desinserido de si mesmo, do seu nome secreto, eu sou em devir. Ele vai e vem sem ponto de referência nesse mundo de exílio. E só já é sofrimento. A narrativa bíblica confirma este nível de escuta do mito ao dizer que os habitantes de Shinar se põem a coser tijolos e o tijolo substitui a pedra. No mercado econômico, ainda hoje o homem exterior vale um certo número de tijolos. O homem interior é a pedra. Em hebreu, é pedra, even, aquele que é filho, ben, do pai, ab. É tijolo, lavená, aquele que é filho, ben, de ela, lá. Filho da mulher, ou filho biológico de ordem animal, que ficou neste registro animal e por isso privado da consciência do pai uno, privado da raiz comum a ele e aos outros homens. Em ressonância com o Evangelho, o filho do pai é filho do homem. Filho interior, que todo ser humano deve fazer crescer em si. Aquele de quem João Batista fala ao dizer de Jesus: é preciso que ele cresça e que eu diminua. De João Batista diz Jesus: ele é o maior entre os filhos da mulher. O maior, porque ele vai deixar o registro animal e apagar-se diante do Filho do Homem. Ao nomear-se a si mesmo Filho do Homem, Jesus afirma ser o filho interior do grande Adão, a humanidade total. Se, pela sua encarnação em Maria, ele se manifesta no nosso mundo de exílio, é porque ele é também Filho de Deus. E porque nele, interior e exterior, são um. Ele vem ao nosso mundo de exílio para o salvar, libertar em cada um de nós o Filho do Homem e levar-nos à nossa realização total. Se pela sua encarnação em Maria,
ele se manifesta no nosso mundo de exílio, é porque ele é também Filho de Deus e porque nele interior e exterior são um. Ele vem ao nosso mundo de exílio para o salvar, libertar em cada um de nós o Filho do Homem e levar-nos à nossa realização total. É por isso que Jesus também é chamado Pedra Angular, pedra fundadora do templo cósmico que é o criado, cada um de nós, a humanidade total. Nesta luz é, pois, nomeado pedra aquele ou aquela que participa dessa essencial realidade. O tijolo, em vez de pedra, confirma, portanto, o fracasso radical dos seres, na planície de Shinar, que desistem de partir à conquista do seu nome nos céus interiores, mas procuram a nomeada sob os céus exteriores. Construamos uma cidade e uma torre cujo cimo chegue ao céu e tornemo-nos célebres. Executam a sua decisão. E não nos espantemos. Ao perderem o contato com a língua una e com o Pai Uno, dispersam-se nas múltiplas línguas da terra e tornam-se estranhos uns para os outros, vivendo em relações de força, competições, rivalidades, conflitos, guerras, morticínios sangrentos. O mito da Torre de Babel, que põe o acento na energia-poder dada pelo santo nome fundador, mas desencaminhada, recupera o mito da queda mais centrado, esse, na energia-prazer. A criança, que chega ao mundo de que falei mais acima, parece ter memorizado como que numa herança genética essencial essa língua una, num espaço uno de si mesma, o seu oriente. Mas memorizou igualmente a sua chegada brutal, a sua entrada na planície de Shinar, que terá sido o seu nascimento, e para a qual a sua vida intrauterina, numa sutil ontogênese, a teria preparado. O que quer dizer que a verdadeira entrada talvez estivesse mais próxima da sua concepção que do seu nascimento. Os mais recentes estudos de ordem antropológica e biológica na perspectiva da filogênese dizem-nos isto. O hominídeo de Neandertal, que ainda não conseguiu elaborar a função da palavra, está em contato tão estreito com a memória da língua una que dá conta da sua vida por meio de ritos e cultos de que deixou vestígios agora indiscutíveis. Relativamente a ele, o Homo sapiens, que começa a articular a linguagem, mas que já está instalado na planície de Shinar, elabora mitos para relatar essa memória. E isso parece inscrito a um nível muito arcaico de qualquer ser que chega ao mundo, de que o cérebro reptilário é o guardião, ou de que o cérebro reptiliano é o guardião. A camada límbica que o envolve faz de intermediário sensível entre esse primeiro cérebro e o mais recente do homem pensante, o córtex ou neocórtex. Mas permito-me acrescentar que o homem pensante, esse, perde pouco a pouco o contato com os dados arcaicos a favor do que o mundo exterior lhe impõe, onde tudo é grito e arrogância. Errância. Também arrogância, não? Como que para preservar este sentido a partir dos dados fundadores, o homem fará no coletivo, ao longo de toda a sua história, contra-aberturas, estas luminosas para a sua origem, em viragens ontológicas de que Lao Tse, Pitágoras, Buda, Maomé e tantos outros são os atores assumidos de Deus. Infelizmente, instauram altas sabedorias ou fundam religiões logo reduzidas ao mágico ou ao devocional, quando os seres cada vez mais estranhos a si mesmos ficam tão só ligados ao factual do luminoso fundador. O coletivo, que deste modo vive o histórico cortado de sua meta-história, tende a institucionalizar o acontecimento e a fechar o seu conteúdo nas estruturas alienadas do mundo. Quando o próprio Deus, no coração da história, mas subvertendo-a, se encarna e realiza o homem, os homens e as mulheres de todos os tempos, na dinâmica retida no oriente do ser e de súbito libertada, ele alarga aquela contra-abertura ontológica a todos os seres e revela a cada um o mistério do seu Yud,
semente de eu sou, o da sua pessoa única, ao mesmo tempo que universal e capaz de deificação. Mas o Cristo, que é o eu sou, será reduzido ao estatuto de fundador de religião, do qual normalmente memorizamos o acontecimento histórico vazio da sua ardente atualidade, da sua dimensão de eternidade e da sua força deificadora. Esta consciência da noção de pessoa que ele veio lançar e que tem a sua origem no núcleo do ser, está, no entanto, em vias de crescer. Muitos despertam para ela e descobrem hoje a importância dos rituais religiosos quando estes recuperam a sua substância reunificadora. Sentem o quanto a evocação dos mitos e dos sonhos reativa aquelas camadas mais arcaicas do seu ser e os faz aceder ao divino numa respiração sem a qual não poderiam viver. Mas para o maior número de homens e de mulheres, a ruptura quase radical com ritos e mitos e sonhos é gravemente patogênica. Parece-me que o mais trágico no homem moderno é ter consumado esta ruptura ao injetar informações artificiais na memória genética das novas gerações. Isso pela via de uma desculturação sistemática e pela via de uma supressão quase total da relação do homem com o cosmos enquanto pessoa viva. Mas ainda mais pela via de uma alimentação desnaturada, ou seja, não natural, por um abuso de todas as quimioterapias, em especial dos antibióticos, e pela acumulação das vacinações, das vacinas. Estas últimas, as vacinas, impedem a criança de ter as doenças necessárias à constituição da sua imunidade, logo, da sua identidade. E aqui eu faço uma pausa para lembrarmos de que Annick de Suzinelli, ela era enfermeira, é ainda, né? Creio que ainda esteja viva. Ela é da área de enfermagem e, portanto, o que ela fala tem um conceito, inclusive científico, de prática, empírica, pragmática, dentro da sua própria vida. Não é qualquer pessoa falando isso, portanto. Não é um simples achismo. A todos os níveis de realidade, aplica-se de fato a lei segundo a qual a vida é a integração de um potencial de energias. O adulto consciente que se vira para o seu oriente constrói o seu nome e adquire a sua força ao realizar esse potencial nos seus encontros com o adversário. A criança constrói o seu primeiro eu ainda inconsciente, ao mesmo tempo que a sua imunidade, atravessando as doenças que, nesta ótica, a constituem física e psiquicamente, e assumindo as provações iniciáticas que deveriam fazer parte da sua educação. As vacinas situam-se, então, no prolongamento mortífero da abolição dos ritos iniciáticos. As vacinas situam-se, então, no prolongamento mortífero da abolição dos ritos iniciáticos. O conjunto destes desabamentos físicos e psíquicos parece-me responsável por doenças como a SIDA, AIDS e como aquelas que levam ao suicídio, ou por meio das drogas de toda espécie, a uma regressão quase fetal para o oceano vital da língua una, que nestas condições artificiais deixa de poder dizer-se. E ouçamos com atenção mais uma vez. Ela não se diz contra vacinas, mas ela fala anteriormente da acumulação das vacinações, ou seja, que as vacinas em exagero, em excesso, situam-se então no prolongamento mortífero da abolição dos ritos iniciáticos. Os antibióticos também fazem isso, alimentos desnaturados, como ela trata, porque são justamente condições artificiais na qual se deixa o poder de dizer-se, porque se perde o contato vital com a língua una. Se o homem ainda se mantém em vida, ou antes em sobrevivência, no palco deste teatro de marionetas,
É graças ao acesso que involuntariamente mantém as camadas límbicas das suas profundezas por meio do sono e dos sonhos. Mesmo que o homem não tenha a recordação conceitualizada dos seus sonhos, este só conserva o sopro da vida graças à respiração que eles instauram durante o sono paradoxal entre a parte divina do seu ser e ele próprio. Quer isto dizer que o imperceptível mergulho nas zonas inconscientes mais arcaicas de si mesmo não garante mais que a sobrevivência do homem, uma sobrevivência muito frágil na planície de Schneer, que é o nosso mundo, mas não garante a vida. Só no sonho memorizado, explorado, decodificado, que lhe entrega a sua mensagem vinda do Oriente, é que o homem, obedecendo a essa mensagem, participa da língua una e aí sim pode começar a viver. O homem, imagem de Deus, não pode subsistir sem a sua participação no modelo. Nessa participação, a vida torna-se despertar e aumento de um conhecimento que torna o homem capaz de uma viragem inebriante, porque justa, para o oriente de seu ser. Da mesma forma, o despertar pode ser dado pelos mitos entendidos a um nível de realidade mais profundo, pelos ritos religiosos ou iniciáticos quando não forem desnaturados, pelos cânticos sagrados das nossas tradições, pelos da natureza quando nos viramos amorosamente para ela. A natureza convida-nos a comungar com ela pela via sensorial. É uma experiência espantosa essa da reconstrução do equilíbrio de um ser, convidado em momentos privilegiados dos seus dias a viver um instante e a vivê-lo colado ao sensorial, à respiração, à marcha, à escuta de uma música, ao sabor de um fruto, etc. O Dr. Vygotsky estudou bem este fenômeno, talvez não tenha sabido dizer no seu tempo o quanto a sensação vivida no instante nos devia ligar por uma via, talvez ainda ignorada, mas real, a Yud-He-Vav-He, o eu sou do ser, o Cristo em nós. Entre o objeto experimentado e o homem, insinuam-se todas as emoções de que o mental se apodera. E é ele, esse mental, que vagueia e logo nos afasta dessa parte sagrada de nós mesmos. Se voltarmos à sensação pura que nos põe em contato com a crosta das coisas, faremos então a experiência de sermos por vezes levados a sentir vibrar ou cintilar a sua polpa. Uma consciência desperta toca o mais profundo da sua carne. Mas esta carne das coisas, subitamente partilhada, é também capaz de acordar a nossa própria carne, a qual é, como veremos, a nossa consciência de ser. Espantoso esse diálogo entre o interior e o exterior, recebendo-se um ao outro e ensinando-nos a amar. Nesta perspectiva, não é possível negar que a natureza, as línguas, os contos e as lendas de cada povo, a herança tradicional de cada um, todos tecidos a partir de uma centelha da língua una, são um canal privilegiado para retornar a ela, para atingir o verbo fundador, para o falar, o respirar e o viver, quem sabe, o enriquecer. Só há verdadeira comunicação nesse sopro que abre sulcos de luz no coração da nossa ignorância. Só há verdadeira comunicação neste sopro que abre sulcos de luz no coração da nossa ignorância. Um desses sulcos, mais privilegiado que os outros na minha experiência pessoal, é a língua hebraica. Esta parece-me estar ao lado do sânscrito, mas muito mais que o grego, por exemplo, mais próxima de uma língua-mãe que os gnósticos de Princeton pressentiam. Essa língua-mãe, segundo eles, faria vibrar o sobre-universo, que eles supõem e que os nossos físicos modernos estão quase a descobrir e ao qual chamam universo fechado ou implicado. Não estaremos, tal como esses homens da ciência, numa realidade cósmica próxima do Algures de Einstein, do nada da Bíblia, do universo dos táquions, recentemente nomeado, onde só um eu sou eterno pode viver,
realidade essencialmente presente no interior de nós, a oriente de todo ser, a montante da planície de Shnear, onde se murmura para toda a eternidade a língua una de Yud-He Vav-He, eu sou? Assente neste universo, a planície de Shnear desdobra-o e tudo o que a compõe explica-o. Mas só o explica na sua relação com ele, com a língua una, na respiração assegurada por mitos, ritos e sonhos, e veiculada pelas línguas. Como, nessa perspectiva, não estar consciente de que privar um povo de sua língua é cometer assassínio? Que impor-lhe um rito religioso estranho ao que ele traz no mais profundo de si, numa memória ancestral, como fez Roma no Ocidente, é a obra não menos mortífera, e que betoná-lo em cidades que o separam da natureza e da sua linguagem também é matá-lo. As nossas línguas são todas sagradas na medida em que são ícones da língua una. O hebreu é o ícone privilegiado para nós, ocidentais, alterados a nível do sentido dos nossos textos sagrados. Como, neste caso, não ir até ela, essa língua transmitida num beijo do Verbo Divino a Moisés, cujo tesouro é guardado intacto na prece dos nossos irmãos judeus e que cela na sua profundeza o segredo da língua una? Como não estender o ouvido ao som fundamental que nela vibra para lá dos sobressaltos históricos e pelo qual se deve medir, para sermos justos, toda a nota emitida à volta dos nossos questionamentos? Interrogo, pois, no cerne dessa língua, as suas narrações míticas ou históricas, que têm igualmente o valor de mitos. Estas falam-me da mulher, da sua beleza, da sua graça, da sua maternidade e da glória que ela é. E é isso que eu procuro exprimir nestas páginas.